Amém, glória a Deus, que bom, né? Nós estarmos aqui mais uma vez diante da presença do Senhor, é maravilhoso, né? A gente poder se levantar e oferecer ao Senhor as nossas primícias, né? Das nossas primeiras horas diante do Senhor. E hoje eu tenho como tema, né, da mensagem, família estruturada. E dentro da palavra, né, desse texto, desse tema, eu tenho um texto-chave, né, que é a base está na palavra de Deus. Então, tudo aquilo que nós vamos fazer, nós temos que ser, né, temos que estar baseados na palavra de Deus. Deus, ele instituiu a palavra dele, né, no meio de todos nós, para que nós obedecêssemos, para que nós andássemos segundo a verdade e a palavra do Senhor. Quando Deus colocou Adão e Eva ali no Jardim do Éden, né, quando foi ali no capítulo 2 do livro de Gênesis, fala sobre a criação do homem, né? Eu não vou ler todo o capítulo, mas ali o Senhor ele relata, né, a criação do homem e também da mulher. Tudo a partir desse livro, do livro de Gênesis, né, do capítulo 2. Mas ali Deus, ele estabeleceu a sua palavra no meio daquele, né, para aquele casal, né? E ali o Senhor deu uma ordem, né? E ali, a partir daquele momento que Deus deu uma ordem a eles, através da sua palavra, mas ali houve uma quebra de princípio, né? Primeira coisa que aconteceu foi a quebra de princípio. Então, o homem, ele desobedeceu a palavra do Senhor, porque ali Deus havia já formado o homem e a mulher, né? E ali, quando Deus determina para eles, de todos os frutos do jardim, vocês poderão comer, mas de um determinado vocês não comam. Mas ali houve a quebra de princípio e eles desobedeceram a palavra de Deus, né? Porque ali foi a palavra de Deus que foi instalada no meio deles. E lá no versículo 17, no capítulo 3 do livro de Gênesis, no versículo 17, está assim: E a Adão disse: Visto que atendestes à voz da tua mulher e comestes da árvore que eu te ordenei não comesse, maldita é a terra por sua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias da sua vida. Então, ali, quando houve a quebra do princípio, né, o homem passou a pecar através dessa quebra de princípio da palavra de Deus. Porque quando Deus deu uma ordem ali, ele estava estabelecendo a palavra dele. E lá no Salmo 51, 4, diz assim: Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Quer dizer que nós nascemos da iniquidade e do pecado, mas quer dizer que nós, quando ainda criança de peito, nós ainda estamos em pecado, nós já somos pecadores? Sim, nós nascemos através da iniquidade, mas não somos uma pessoa pecadora, porque nós não entendemos o que é o pecado, até que venha, né, o entendimento e a compreensão para aquilo que nós estamos fazendo, para nós entendermos o que é realmente o pecado. Mas o pecado também é através da quebra de princípios, né, da palavra de Deus. E lá em Provérbios 22, 6, aí diz o seguinte: ensina a criança no caminho em que deve andar. Perdão, gente. E ainda, quando for velho, não se desviará. Então, aqui Deus ele está nos dando outra instrução, né? Nos estabelecendo outro princípio para as nossas vidas. Ensinarmos aos nossos filhos
em que caminho que eles devem andar. Porque eu acredito assim, porque nem todo mundo ele nasce num lar cristão, né? Muitos têm vindo de um tradicionalismo, né, católico, enfim, nem sempre todos aqui nasceram no lar cristão, mas é o nosso dever, né, para nós ensinarmos os nossos filhos no caminho em que deve cada um andar, né, porque mesmo que a gente venha se desviar, eu, por exemplo, meus pais eram católicos, não praticantes, mas que moravam no interior, na roça, mas depois de a idade, eu fui morar com minha tia. E lá minha tia era cristã, né? Ela era assembleiana e ali era bem fervorosa. Então, ali, a partir daquele momento que eu tive o contato, que eu comecei a frequentar a igreja, eu comecei, eu, eu me sinto que ali o Espírito Santo realmente me selou, né? Através da palavra dele, ali naquela instituição, né? E eu fiquei por vários anos, frequentei espiritismo, frequentei outras, catolicismo, espiritismo, enfim, passei por vários locais, né? Mas quando essa palavra ela vem e sela nos nossos corações, é como a, naquele momento em que eu estava morando com meus tios, ali foi como não? Eu sinto que ali foi o início do princípio da palavra de Deus que foi instaurada dentro de mim, né? Porque eu me desviei, fui para várias coisas, mas quando eu tive consciência daquilo que eu estava seguindo, onde eu estava indo, eu retornei para a casa do Pai, né? Então, ali Deus, o Espírito Santo já havia selado a palavra dele dentro de mim. E, e hoje eu estou aqui, né, com alegria, com muita garra, né, com muita vontade de buscar mais e mais o conhecimento da palavra de Deus. E essa palavra que foi gerada dentro de mim, né, através da palavra de Deus, então, isso aqui tem sido muito gratificante nas nossas vidas, porque quando nós passamos a conhecer o Senhor, né, quando nós passamos a ter intimidade com o Senhor, isso é muito gratificante, né? E lá no Salmo 22, 27 e 28, fala o seguinte: lembrar-se-ão do Senhor e eles, né, que eu acho que estava assim, se converterão e eles se converterão os confins da terra. Perante ele se prostrarão todas as famílias das nações. Aí 28, 27 e 28. Pois do Senhor é o reino, e ele é quem governa as nações. Lá, já passando lá para o 31. Hão de vir e anunciar a justiça dele, e ao povo que há de nascer, contarão que foi ele quem fez. Então, desde o princípio, quando ainda somos criança, nós temos que passar a verdade, a palavra do Senhor, para que nós possamos andar nos caminhos do Senhor. E lá no Provérbios 22 mesmo, 6, ele diz o seguinte, o versículo diz o seguinte, que a base para uma vida futura de retidão, felicidade e a educação dos filhos desde a infância, tanto da palavra quanto ao exemplo práticos, focando em valores morais e espirituais. Então, aqui, o que esse versículo, né, de Provérbios 22, 6, ele está nos direcionando é isso, né, para que a gente ensine nossos filhos desde pequeno no caminho em que devem andar. Porque mesmo que venha se desviar, no momento em que o Espírito Santo chama
novamente para a presença dele, nós vamos reconhecer a voz do Espírito Santo e retomar o nosso lugar onde nós deveríamos estar, mas que porventura talvez nós tenhamos saído. Então, assim, é ensinar, né, nossos filhos, é ensinar o caminho que devem andar, porque mesmo que ele venha sair, eles vão retornar. Então, assim, eu aprendi lá na minha infância, eu devia ter em torno de uns 4 para 5 anos, né? Quando eu fui morar com minha tia, minha mãe faleceu, eu tinha 3 anos de idade, e a partir daquele momento a gente, né, ficou perambulando um na casa dos outros, e uma foi para a casa de um e o outro foi para a casa de outro, e assim, nós éramos 3 e nós fomos divididas e cada uma ficou com um tio. Mas eu fui estabelecida na casa dessa minha tia, que era evangélica. As outras 2, não. Tanto é que há uma diferença, né, de comportamento diante da palavra de Deus, dentro da busca da palavra de Deus. Não que eu quero ser melhor ou pior do que as outras, mas realmente eu creio que Deus ele me preparou, né? Ele me levou no lugar correto para que eu estivesse ali, para que eu estivesse recebendo aquilo que o Senhor já tinha preparado para a minha vida. Então, ali, eu pude ter o contato, eu pude ter ali, né, a vivência dentro da palavra de Deus, porque realmente, assim, meus tios eram pessoas assim, nossa, eram uns amores, né? Eram realmente uns amores de pessoa. E, e eles e eles andavam, né, realmente dentro daquilo que o Senhor tinha estabelecido na vida deles. Então, assim, foi um exemplo para a minha vida e um aprendizado, né, dentro daquela família. E eu agradeço muito a Deus por eu ter tido, né, esse contato, juntamente com os meus tios, ali através da palavra de Deus. Porque, assim, as minhas irmãs, elas têm a sua família, tinham suas famílias estruturadas, né? Mas eram uns relacionamentos bastante tóxicos. E graças a Deus, o meu, assim, né, já tenho 41 anos de casada, já vou para 42. Então, assim, a gente tem realmente aquilo que nós aprendemos, né, aquilo que eu aprendi na infância, porque o André ele não veio de um lar cristão, ele não teve esse contato com palavras, com pessoas e com palavras, né, direcionadas assim através de Deus na vida deles. Sempre foi aqueles ritos, né, aqueles rituais na qual eles sempre tiveram, que é através da Igreja Católica, né? Mas como eu recebi a palavra de Deus lá no início, né? Então, ali para mim foi uma base. Ali para mim foi o caminho que realmente eu deveria seguir. Embora eu tenha frequentado outras coisas, para mim aquilo ali não me satisfazia, né? Para mim aquilo ali não era, não me sentia entronizada no meio daquilo que eu aprendia. Mas quando eu voltei para o Senhor, para os caminhos do Senhor Jesus, e comecei a, a saborear, né, digamos assim, da palavra de Deus, do alimento que vem através da palavra de Deus, ali eu comecei a entender, né, como é boa, que a própria palavra do Senhor fala, né, que a palavra de Deus ela é boa, agradável e ela é perfeita. Então, quando você começa a mergulhar, a buscar na palavra de Deus, você está ali buscando o alimento para a sua vida. Então, aquilo ali vem sendo transformador nas nossas vidas. E eu creio que cada um aqui
né, que está aqui representado aqui através dessa live, e também aqueles que geralmente frequentam, né, que não estão hoje, mas que frequentam, eles têm sede e fome da palavra de Deus. Então, se nós temos fome e sede da palavra de Deus, é aquilo que nos sustenta, é a base para as nossas vidas, para tudo aquilo que nós vamos fazer, para tudo aquilo que nós temos que direcionar as nossas vidas, ela está através da palavra de Deus. Então, assim, eu tenho, né, todos nós aqui, depois que nós começamos a frequentar, a fazer essas lives, nós temos visto, né, o crescimento espiritual de cada um aqui, como nós temos visto o crescer, né, a fome, a sede da palavra de Deus, que está sendo gerada em cada um de nós, né, que cada dia, às vezes nós passamos um tempo maior, né, porque agora não tanto dessa última live, dessas últimas lives como dessa agora, nós, foi um período menor, mas nas anteriores, nós tivemos um período maior de live. Então, ali, a gente já sentia falta de estarmos aqui, de estarmos alimentando através da palavra de Deus. Então, quando nós estamos diante da palavra de Deus, quando nós estamos direcionados pela palavra de Deus, tudo que nós vamos fazer, quando nós colocamos a nossa família diante da palavra de Deus, eu mesma tenho, né, esse costume de todas as vezes que eu vou orar, eu coloco cada um dos meus filhos, né, meus netos, minha nora, meu genro, tudo diante da palavra, diante do Senhor, né? Então, ali a gente está buscando, diante de Deus, o equilíbrio, né? O equilíbrio da nossa família, o equilíbrio entre os nossos filhos, os nossos netos. Então, isso é muito gratificante, quando nós nos disponibilizamos a estarmos aqui nas nossas primeiras horas da manhã e agradecendo a Deus pelo ar que nós respiramos e por cada um das nossas membros das nossas famílias. Então, isso é muito gratificante. E é isso, né? Então, que cada manhã, cada dia que a gente venha buscar da palavra do Senhor, que nós possamos estar consciente, né? Plenamente consciente daquilo que o Senhor tem falado para as nossas vidas, daquilo que o Senhor tem falado aos nossos corações, para que nós realmente estejamos embasados, para que nós estejamos firmados, para que nós estejamos selados através da palavra do Senhor, porque ela é que é a base para tudo aquilo que nós vamos fazer, para nossas famílias, para os nossos filhos, para os nossos netos, né? Nós todos aqui já temos filhos, nós temos netos, a maioria, né, já tem netos, então é muito gratificante nós estarmos aqui já na terceira, né? Eu, pelo menos, já estou na terceira geração, né? Aliás, na segunda, né? Filho, neto. Então, eu estou aqui na segunda geração, mas eu acredito que aqui, não sei se já tem pessoas com terceira geração, mas é isso, né? Então, nós temos que estar com a nossa família estruturada dentro da palavra do Senhor. Então, é essa palavra que eu tenho para nossas vidas nesta manhã. Eu não sei se através dessa palavra tocou, né, o coração de alguém, mas é isso, né? O nosso exemplo tem que estar, nossas vidas têm de estar firmadas na palavra de Deus. Amém?